Pastor Eliezer Lira. O pastor Eliezer de Lira e Silva é membro do ministério da IEAD em Curitiba, bacharel em teologia, fundador e diretor do projeto missionário Ide e Ensinai em Moçambique. Conferencista na área de liderança ministerial e com casais, é comentarista deste trimestre. Lição 1. A natureza do caráter cristão. Esta lição versa sobre o caráter. E o tema é a natureza do caráter cristão, cujo texto áureo está em Colossenses, capítulo 3, e o versículo 1, que diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E eu começaria mostrando ao meu amado irmão, para que isso possa enriquecer o seu aluno. Sob o ponto de vista psicológico, por exemplo, o caráter é o conjunto de formas comportamentais mais elaboradas e determinadas pelas influências ambientais, sociais e culturais que essa pessoa usa para adaptar-se ao meio. Com base neste conceito, já podemos pensar em questões teológicas, embora não queira neste momento colocá-las. Lembrando ainda que, ao contrário do temperamento, o caráter é predominantemente volitivo, isto é algo que procede da vontade do ser humano, da vontade do indivíduo. É, portanto, algo intencional. E é por esta razão que, principalmente Jesus Cristo e depois o apóstolo Paulo, sem nos esquecermos do Decálogo, evoca veementemente a nossa responsabilidade, o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações. Ainda sob o aspecto psicológico, o caráter toma a direção em que ocorre o encontro entre este homem e o mundo. Razão pela qual, ainda que não estejamos falando sobre as questões teológicas, repito, o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo. Entendeu agora? Então não podemos prescindir de certos conceitos, porque eles somam na conclusão que o aluno precisa, a fim de que saia daquela classe preparado para enfrentar o mundo moral, cujos conceitos ele só pode receber das suas mãos, porque Deus lhe chamou para isso. Ainda sobre os aspectos filosóficos, devo dizer que caráter é o modo habitual, constante e global, próprio de um indivíduo reagir no ambiente social em que está inserido. Pela constância de seus traços, o caráter diferencia este homem dos demais como se fosse uma marca, que é. Rapidamente colocando uma questão filosófica, ou melhor, um aspecto filosófico, indispensável no meu entender, o meu amado irmão precisa levar ao seu aluno um conceito de que o caráter e a ética estão intimamente ligados. E ainda mais, sob o ponto de vista filosófico, o caráter é ética. Se o indivíduo tem um bom caráter, trata-se de uma pessoa ética. E se ele não tem um bom caráter, trata-se de uma pessoa antiética. O homem é ético quando o seu comportamento tem como objetivo dignificar a pessoa com quem ele se relaciona. Desta forma, a ética tem como proposta, como objetivo, dignificar, preservar a dignidade e ou desenvolver esta dignidade nos seus relacionamentos. Eu sou um admirador do filósofo Immanuel Kant.
Entre os seus muitos conceitos, ele diz que as pessoas foram criadas para serem amadas, enquanto que as coisas foram feitas para serem usadas. O homem é ético quando no seu relacionamento preserva e desenvolve o amor pelas pessoas. E ele se torna antiético quando ele, ao invés de amá-las, as usam. E por esta razão, nós que somos filhos de Deus, precisamos ter muito cuidado desse nosso relacionamento. Haja vista o princípio do decálogo, onde Deus veementemente não somente defende, mas nos convoca a uma vida pautada na ética. Jesus Cristo, no seu Sermão do Monte, ratifica tudo com muito mais precisão o que o decálogo traz. E o apóstolo São Paulo não tira por menos. Se os irmãos observarem, todas as cartas trazem consigo um bojo ético. E, para a glória de Deus, em harmonia. Daí porque o valor das Escrituras. Salomão, nos seus provérbios, traz uma grande contribuição ética para todo leitor. E ele começa abordando a necessidade de se ensinar a criança no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. É um versículo que eu sugiro o irmão enfatizar na classe, que é Provérbios, capítulo 22, e o versículo 6. Não foi diferente com o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 8, dizendo: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Eu qualifico este versículo como o filtro da mente. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder chegar até você, meu irmão, com esta modesta contribuição. Lembrando ainda que, finalizando, mostre ao seu aluno a maneira como ele deve preservar o seu caráter, não prescindindo do Espírito Santo. Porque o apóstolo, quando se dirigiu à igreja em Roma, disse que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E a recíproca é verdadeira. Se somos filhos de Deus, não podemos, por hipótese nenhuma, prescindirmos do Espírito Santo como guia das nossas ações e das nossas reações. A minha expectativa, meu querido professor, é que o irmão tenha como início uma excelente aula neste trimestre que desponta. Lição 2. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O textual nos diz: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. É um texto que está no Salmo 89, o versículo 20. É bom que o irmão lembre ao seu aluno que quando ele foi levar lanches para seus irmãos no campo de batalha, ainda muito jovem, e trazer notícias para o seu pai, ele não esperava que fosse se deparar com o gigante filisteu que estava afrontando o povo de Deus. Embora muito jovem, seu coração pulsava de desejo de defender a causa do nosso Deus. Era latente, embora ninguém soubesse. Só se manifestou quando a situação se precipitou. Lembre também ao seu aluno que o destaque daquela cena não foi necessariamente a funda
a pedra e a morte de Golias, mas a visão que ele tinha sobre Deus e do seu povo. Quando ele disse assim: tu vens a mim com espadas e varapaus, eu irei a ti em nome de Jeová. Aquilo faz com que nós entendamos que precisamos ter a visão correta do reino de Deus e da nossa posição neste reino. Seu aluno não pode deixar de entender isto. Porque muitos estão na casa de Deus porque gostam de cantar, porque gostam de fazer isto ou fazer aquilo. Mas todos precisamos estar na casa de Deus, inseridos no seu reino, conscientes do nosso papel e conscientes de que estamos servindo ao nosso Deus. Eu solicito ao nobre professor que coloque também em sala o momento da unção de Davi na casa do seu pai Jessé. Faça ao seu aluno observar que quando Samuel esteve lá, ele acabava de ter um encontro com Deus, momento quando ele estava sem azeite. E isto pode sugerir um estado de crise ministerial por parte daquele profeta. Porque não é comum para um profeta andar sem azeite. E isso pode estar configurado no fato do seu equívoco, já que naquela época os reis eram homens altos, elegantes, até bonitos. E é provável que Samuel tivesse usando esse critério quando se dirigiu a Eliabe e quem sabe também a Abinadab. Estava cometendo um grande erro. Foi necessário então Deus dizer: não são estes. E é interessante, porque um homem como aquele profeta, um homem como Samuel, cometer um erro desta magnitude, significa que outros podem cometer os mesmos erros. Então é interessante que seu aluno passe a saber disso e até ore por aqueles que têm esta responsabilidade para não cometer o erro que Samuel ia cometer. Seu aluno precisa saber também que depois que Davi foi ungido, seu comportamento não mudou. Ele continuou humilde, indo à corte, servindo ao rei, como se absolutamente nada de novo tivesse acontecido em sua vida. E isto é uma lição de vida preciosa para todos nós. Até porque a palavra de Deus já nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Todos nós precisamos extrair lições práticas para as nossas vidas através desse comportamento de Davi. Não se esqueça também que, apesar dos seus valores, Davi foi um homem que fracassou. Não vigiou, fracassou. Entretanto, o belo desta questão, uma vez tendo fracassado, é que, quando abordado pelo Senhor, através do profeta, ele assumiu seu erro, pranteou, flexionou-se e buscou a misericórdia do Senhor. Disse Salomão com muita propriedade: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tal não ocorreu com Saul. Quando ele errou, quis se justificar e o seu fim foi triste. E os irmãos sabem o que ocorreu com Davi, porque alcançando a misericórdia do Senhor, se torna um exemplo para as nossas fragilidades, sabendo que o caminho da vitória é a confissão associada ao arrependimento. Finalmente,
Mostre ao seu aluno que Davi foi um homem dependente, absolutamente dependente de Deus. Temos alguns versículos que estão na lição, mas que eu gostaria que o irmão realçasse diante da classe no próximo domingo. São os versículos que estão no Salmo 17, 5, 18, 21, 24, ou melhor, 25, 4 e 5, 143, 8 e 10. Todos nos Salmos. E isto vai ajudar o seu aluno a, em meio a uma era pós-moderna, onde se prega a autossuficiência, a capacidade, a inteligência, a cultura, o conhecimento, ao mesmo tempo, de forma subliminar, está se pregando a independência de Deus, o que é um caos. Nós, como filhos de Deus, não podemos tirar de foco a dependência que temos dele. A minha expectativa, meu querido irmão, é que o seu aluno volte para seu lar, muito seguro de que Deus quer nortear a sua vida e que Davi seja um exemplo para todos estes seus alunos. Deus te abençoe e até a próxima semana. Lição 3. Elias, um profeta humilde e determinado. O seu texto áureo está registrado na Epístola de Tiago, capítulo 5, e o versículo 17, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Com base nestas palavras, é que Elias se dirige ao rei Acabe, dizendo que não haveria, como de fato não houve, chuva sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Julgo oportuno fazê-lo observar e transmitir aos seus alunos que a ida de Elias para o ribeiro de Querite não foi um desprezo de Deus. Não foi autorrecreação de Deus, mas um laboratório para que o seu caráter, o caráter de Elias, fosse trabalhado de maneira precisa, uma vez que estava indicado para uma grande tarefa, para uma grande responsabilidade ministerial diante de homens perversos e perigosos. Ele passaria por grandes lutas, por desprezo, por pressões, por solidão, e ele precisava conhecer Deus mais de perto. Devo aproveitar essa oportunidade para trazer uma contribuição, fazendo ver, e isso certamente o irmão passará para seus alunos, que dificilmente um homem pode experimentar milagres na sua vida se não esteja sendo provado. Em meio a tudo isto, Elias é conduzido por Deus a deixar o ribeiro porque secou, para ir a Sarepta. E naquele lugar, depois de haver enfrentado um perigo da ordem de 60 quilômetros de caminhada exposto, mas ao mesmo tempo guardado por Deus, chega diante de uma mulher que não tinha, em tese, o que lhe oferecer. E o que eu gostaria que o irmão enxergasse é que Elias foi muito feliz em não desperdiçar a primeira impressão. Ele não desprezou a primeira impressão, por mais pobre que pudesse lhe parecer. Deus estava naquilo. Mostre também aos seus alunos que todas as vezes que Deus o procurou, ele obedeceu. E a palavra de Deus é muito clara quando diz: e ele levantou-se e foi. Diante dos seus adversários literais,
os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera e o próprio rei Acabe, ele, de uma forma muito interessante, de uma forma muito precisa, ele se dirige àquele povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa expressão evoca uma firmeza de caráter para aqueles que querem servir a Deus. Quando ele disse isso, ele estava chamando aquele povo de povo de duplo caráter. E nós precisamos entender que é inteiramente impossível servirmos a dois senhores. Porque quando buscamos agradar a um, estamos ao mesmo tempo desagradando a outro. E isso não cabe, é incoerente, é inconcebível na vida do cristão. Diante daqueles adversários, ele faz uma oração e diz: Senhor, veja que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Ele se apresenta ao Senhor humildemente, contudo mostrando que até ali procurou ser fiel. E o seu caráter está em cena neste momento. Deve o irmão também lembrar e colocar aos seus alunos que, conquanto ele tenha sido vítima de um caos psicossomático, isto é, uma exaustão física, uma exaustão mental e uma exaustão psicológica, ele teve a felicidade de Deus vir ao seu encontro. E ele conseguiu ser reabilitado administrando aquela oportunidade que Deus lhe dera. E assim deu prosseguimento ao seu ministério. E desta forma, ele foi muito feliz em dar a um moço chamado Eliseu a oportunidade de assimilar o seu caráter, assimilar sua determinação, sua fidelidade, seu desejo veemente de chegar no objetivo. E ele conseguiu. É bom também que o irmão mostre ao seu aluno que não basta assimilar o caráter de alguém que deve ser seguido, imitado, principalmente imitado, mas também seguido. Foi o que ocorreu com Eliseu. Eliseu assimilou o seu caráter, mas seguiu seus passos, a ponto de, no final do ministério de Elias, Deus tinha em Eliseu o seu sucessor. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe. Lição 4. Esther, uma rainha altruísta. Vamos para o texto áureo, que está em Provérbios capítulo 31, versículo 10, que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Esther é uma mulher judia que, nos projetos de Deus, se destaca na Pérsia, onde o povo judeu não tinha nenhuma valorização nem dignidade. De repente, Deus rompe com este padrão, permitindo que ela faça parte daquelas jovens que estavam no palácio. E para a surpresa dela e de todos os judeus, aquele acidente aparente da rainha rejeitar se apresentar diante do rei, e aí surge uma excelente oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado através desta jovem promovida a rainha, substituindo Vasti. E algumas questões, alguns nuances, algumas facetas do seu caráter estão em destaque nesta lição que o irmão sobre ela ministrará no próximo domingo. Entretanto, tento trazer uma colaboração acessória, esperando que sirva
para enriquecer o seu material já adquirido. Eu iniciaria chamando a sua atenção para os valores adquiridos no lar desta rainha quando criança. Não obstante ela não tivesse o seu pai e sua mãe genéticos, tinha o seu pai adotivo, o seu tio Mardoqueu. Observe que em todo momento ela demonstrou sensatez, respeito, atenção, carinho, dedicação, zelo, cuidado e dependência dos conselhos do seu pai adotivo. Com suas atitudes, Esther demonstrou estar muito consciente do que aprendera com seu pai adotivo. Mesmo na posição de rainha, não abriu mão de ouvir os seus conselhos, suas orientações, e isso trouxe para ela uma segurança muito grande, necessária para a sua vitória, para o seu modus vivendi e operandi, isto é, para a sua maneira de viver e de agir. E em tudo quanto ela fez, com base nos conselhos que recebera, foi bem sucedida. A vida de Esther traz para todas as mulheres, principalmente, lições profundas de vida, de comportamento e de relacionamento com Deus. Não somente isto, ela mostra também com a sua vida o quanto uma mulher pode ser útil nas mãos de Deus para abençoar um povo. Ora, se nos seus dias ela foi útil, dando proteção, segurança e estabilidade social, emocional e espiritual àquele povo que estava nas mãos de opressores, quanto uma mulher hoje, em meio à liberdade que se vive, em meio aos direitos sociais que se desfruta e aos direitos políticos, à liberdade financeira a que hoje temos direito, quanto pode fazer uma mulher nas mãos de Deus, com o seu altruísmo, com a sua dedicação, com o seu talento, com a sua disposição de se comprometer com o reino de Deus, fazendo bem à sociedade. Estimado professor, focalize também, realce na sua classe o valor, a qualidade, a disposição de Esther em ser submissa a Mardoqueu, mesmo ela sendo rainha, ela dentro do palácio e ele na calçada, sendo seu consultor, seu conselheiro. Isso não é normal, isso não é comum. Aliás, diga-se nessa oportunidade que quer conhecer alguém, dê poder em suas mãos. Esther estava com o poder nas mãos, mas não negligenciou, não prescindiu dos valores do seu caráter. Ela sabia que na multidão dos conselhos há sabedoria. E mais que isso, ela sabia que no seu pai estava uma fonte de conhecimento, uma fonte de formação de quem ela recebeu durante a sua infância. Este comportamento de Esther serve não somente para as mulheres, mas também para os homens, para os jovens, para os adolescentes e para as crianças que têm um futuro a enfrentar. Compete aos senhores pais, caro professor, essa responsabilidade. E está agora nas suas mãos, de professor, a oportunidade de passar para eles esses valores. Eles precisam sair da sala de aula responsabilizados a passar esses valores, além de vivê-los. A viver esses conceitos e passar para aqueles que estão ao seu redor.
Esta é a razão de existir a escola dominical. Finalmente, gostaria de lhes passar que Esther soube administrar tanto quanto Mardoqueu. Quando ela estava naquele período de decisão, quem sabe ainda duvidosa, Mardoqueu foi autêntico mordomo da oportunidade, quando disse para ela: se de tudo te calares, livramento de outra parte virá. E aquela palavra, chamada de terapia de choque pela psicologia, foi suficiente para ela se autoassumir e tomar a decisão de enfrentar o rei em benefício do povo de Deus. Isto deixa claro que não somente as mulheres, mas também os homens, que estão em espaços favoráveis para abençoar o povo de Deus em algum segmento, em algum momento, em alguma esfera, deve administrar com responsabilidade, porque não é à toa que Deus dá aos seus filhos espaço na sociedade. Deus tem propósitos com a sua vida, meu caro professor, e com a vida dos seus alunos, com a vida do povo, com a vida dos seus filhos. Que Deus te use, meu irmão, no próximo domingo. Amém. Lição 5. José, um líder piedoso e temente a Deus. Esta lição traz o texto áureo em Provérbios capítulo 16, versículo 17, que diz: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. José é um personagem que ocupa mais espaço na Bíblia do que mesmo Adão, Noé, Abraão, Isaque e o seu próprio pai Jacó. As razões não sabemos todas, mas podemos afirmar que José viveu acima das reações muito comuns a todos nós. Ele, desde menino, demonstrou trazer consigo diferenças no seu caráter, diferença entre os seus irmãos, soube administrar as anomalias da formação existente no lar dos seus pais. Certamente isso não foi à toa. Deus tinha interesse naquela preciosa vida para obras gigantescas, de maneira a marcar a história e as civilizações. Assim é que a palavra de Deus nos traz este moço como um exemplo a ser seguido, um exemplo de caráter, um exemplo de sobriedade, um exemplo de fidelidade, um exemplo de fé, um exemplo de temor e um exemplo de como se chega à vitória quando Deus assim deseja. Embora ele tivesse sido um filho favorito, não tirou proveito desta situação. Procurou administrar com simplicidade e com maturidade, quase que sabendo tudo o que Deus faria em sua vida. O interessante é que, sabendo ele ou não, ele é um modelo a ser seguido por todos nós. Quando foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado numa cisterna seca, ao ar livre. Dali saindo, foi vendido aos ismaelitas e depois revendido no Egito para um senhor, na casa do qual permaneceu por algum tempo. Gostaria que o nobre professor considerasse, no capítulo 39, vamos encontrar mais de uma vez a expressão que Deus era com José. Observe também que neste capítulo a prosperidade e o sucesso, embora ele fosse um escravo, veio até ele
ele se tornou um escravo especial, porque a bênção de Deus estava sobre sua vida. Observe neste capítulo que, em meio a este sucesso, veio a tentação. E eu queria fazê-lo um perito nessa análise, nesta observação, que exatamente em meio ao sucesso, exatamente quando ele está sendo bem sucedido, o tentador vem para querer destruir a sua vida e macular o seu caráter. E isto pode-se considerar um princípio. Quando alguém está sendo bem sucedido na vida cristã, com responsabilidades, com espaço, etc., o tentador vem. E porque é neste momento de sucesso que a fragilidade também vem junta. E todos nós precisamos estar muito bem equipados de cuidados, de diligências e de dependência de Deus para não cairmos na tentação do diabo. Lembre também aos seus alunos que o adversário não se satisfaz em tentar uma só vez. Tanto é verdade que a Bíblia diz que aquela mulher, por diversas vezes, tentara derrubar José. Mas a sua firmeza de caráter, a sua determinação em ser fiel, o seu temor a Deus, o seu zelo e o seu cuidado em não pecar contra o seu Deus, o fez correr e escapar da queda. José vai para a prisão, injustamente. Ali padeceu solidão e tantas outras dificuldades. Mais tarde, passa a ser colega de 2 outros que estavam vindo do palácio. E foi capaz de ser sensível às necessidades daqueles 2 homens. Descobrindo no seu semblante diferenças de comportamento, o que é notório, o que deve servir de exemplo para nós, como cristãos, sermos sensíveis às necessidades e às angústias daqueles que são nossos circunstantes. Observe também, o caro professor, que ele nunca foi desistente. 2 anos depois da interpretação do sonho daqueles 2 homens, ou melhor, dos sonhos daqueles 2 presos, ele foi chamado ao palácio. Desta feita, para interpretar o sonho de Faraó. Como governador, jamais abusou do poder, jamais foi infiel ao rei. E um caso, e uma coisa linda, maravilhosa, que eu gostaria que o seu aluno soubesse, mas soubesse da sua própria boca, é que Deus não precisa destituir ninguém para abençoar alguém. De maneira que seu aluno precisa saber que ele não precisa torcer para alguém ser derrotado, para alguém morrer, para ele ocupar o seu lugar. Deus tem espaço para todos, contanto que estes tenham um caráter saudável, assim como José. Que Deus continue abençoando o meu irmão no seu ministério de mestre na palavra de Deus. Amém. Lição 6. Noé, um homem justo e incorruptível. O textuário desta lição está na carta do apóstolo São Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 5, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É interessante analisarmos como Deus se provê de um homem em meio a uma geração completamente distorcida no exercício do seu comportamento. Foi o que ocorreu quando ele lançou mão de Noé para um projeto desta magnitude, fazer com que ele assumisse o compromisso de construir uma arca. Algo que para aquela situação e para aquele povo era nada mais, nada menos do que um grande barracão. Construir uma arca, uma embarcação numa terra seca, um homem já de idade avançada, para um projeto aparentemente sem condições de ser levado a efeito. Mas o maravilhoso é que Deus faz coisas aos nossos olhos inconcebíveis, incoerentes, aos nossos olhos insensatas, sem sentido. O lindo é que o Deus a quem servimos é poderoso, é o Todo-Poderoso. E Noé creu. Creu, pôs em prática, obedeceu a Deus de forma irrestrita, como um homem justo, piedoso e disposto a se submeter a Deus de forma singular. Tão singular e tão palpável foram os seus feitos que sua família não foi consultada. Deus não falou à sua esposa, nem aos seus filhos. Falou a ele. Isso é uma coisa que o meu caro professor não pode deixar de colocar aos seus alunos. Que quando um homem exerce o seu papel no lar, quando ele exerce o seu papel de titular, de sacerdote, suas colocações, suas observações, seus conselhos, suas orientações, principalmente procedentes de Deus, devem ser acatadas de forma natural. Porque, em tese, todo sacerdote tem o crédito da sua família, tem o crédito da sua mulher e o crédito dos seus filhos. Isto é possível hoje. Quando o sacerdote tem um caráter compatível com a palavra de Deus, os filhos podem crer que as palavras do seu pai têm peso e que Deus honra. Foi o que ocorreu com Noé naquela época. Desta forma, fica muito claro que é possível ao homem ter um estreito relacionamento com Deus, não importa a cultura e a época em que vivemos. Porque somos geneticamente da mesma estrutura. Somos homens como Noé foi homem. E a nossa relação com Deus deve ter os mesmos princípios que nortearam a comunhão de Deus com Noé. Não bastasse isto, Noé era um servo obediente. Noé não questionou as circunstâncias diante das quais Deus o ordenou para construir uma arca. O lindo, o belo, é que ele suportou todas as críticas que lhe sobrevieram quando estava construindo aquele trabalho, aquela arca, aquela peça. E assim, em meio às críticas da sociedade, ele tinha o apoio da sua família, porque ele investiu na família, ele passou valores para a família, ele pregou e ensinou sobre o Deus que dava norte ao seu viver. E sua família assimilou, absorveu e passou a viver com os mesmos valores que norteavam a sua vida. Observe também, caro professor, que quando Noé
estava agora em terra seca. Poderia perfeitamente ter saído da arca para fazer aquilo que bem julgasse. Não, ele não fez isto. Ele entendeu que da mesma maneira como foi obediente desde o princípio do projeto, deveria continuar sendo obediente, porque Deus não negaria a sua presença e a sua orientação. Parece algo muito simples e desprezível, mas não. Noé aguardou que Deus o orientasse, dando toda a planilha de como ele deveria proceder ao sair da arca. E um ponto que não podemos deixar de colocar é o seu espírito de gratidão. Noé não se sentiu apenas um servo cumprindo uma missão, mas se sentiu alvo da preservação. Ele se sentiu o ser humano mais feliz, porque Deus o havia escolhido, não somente para um projeto, mas fazendo dele parte do projeto. E a sua vida e a vida da sua família foi salva pelo seu padrão de obediência. E agora também fica comprovado o seu padrão de gratidão, quando ele, ao sair da arca, constrói um altar e oferece um culto de ações de graças ao seu Deus. Não foi à toa que o apóstolo São Paulo disse: sede agradecidos. A gratidão é a resultante de uma convicção plena de que Deus norteia a nossa vida, sendo também o provedor e o abençoador de todos nós. Minha expectativa, meu caro professor, é que o irmão seja muito feliz e muito útil nas mãos de Deus neste próximo domingo, diante dos seus alunos. Que Deus te abençoe. Lição 7. Débora, uma mulher corajosa. Estamos de volta para juntos tecermos alguns comentários complementares, cujo personagem é Débora, uma mulher corajosa. Antes desses comentários, julgo necessário fazê-lo lembrar que esta mulher surge no momento quando o machismo, digamos assim, está em plena ascensão. Não havia espaço para as mulheres e ela surge para ocupar um cargo de primeira grandeza, papel de juíza, para receber a população, para aconselhar, para orientar e para julgar, principalmente, já que esse é o perfil profissiográfico do juiz. É interessante como Deus quebra hegemonias. Deus rompe com certos princípios culturais. Deus fragmenta certas ideologias. E ainda hoje é assim. Quantos de nós somos surpreendidos quando vemos coisas que nossa concepção não admitia? Deus faz isto. Débora surge e passa a desenvolver um papel dinâmico, sério, honesto, justo, coerente, consequente e louvável. E através da sua vida, Deus foi grandemente glorificado pela saúde do seu caráter, pela sua grandeza, pela sua firmeza, pela sua maturidade, pela sua capacidade de ouvir, de refletir e elaborar a resposta. Não vamos encontrar em nenhum capítulo onde sua biografia está registrada, ela precisando se desculpar das suas ações e das suas reações. Isto é importante, principalmente para que as mulheres se tornem seguras ainda mais, sabendo que mesmo em meio a pressões culturais, sempre houve mulheres que, ocupando cargos, ocupando espaços e desempenhando papéis importantes, o fizeram com bastante galhardia, com bastante dignidade, com bastante segurança. E Deus, através destas mulheres, suas servas, tem sido glorificado ao longo da história. Julgo oportuno solicitar do caro professor, seja o irmão ou a irmã,
que esteja lidando com as mulheres principalmente, que focalize que, além de juíza, Débora foi uma profetisa. Até então, a primeira mulher que recebeu de Deus esta responsabilidade, este ministério, que, aliás, desenvolveu com bastante galhardia. Não vamos encontrar em todos os seus registros biográficos e o seu perfil ministerial nenhum deslize no exercício desse ministério. Em nenhum momento ela inseriu mensagens que não procedessem do Senhor. E isto é maravilhoso. Lamentamos dizer que os homens, nós, somos passivos de cometermos esse tipo de deslize. Mas não vamos encontrar em toda a vida de Débora nenhum registro que maculasse o seu ministério profético. E eu entendo que este modelo não pode ser negligenciado. E julgo que é o momento próprio para as mulheres, ouvindo isto, saírem desta lição, desta sala de aula, desta classe, edificadas, sabendo que Deus acredita, que Deus confia, que Deus investe nas mulheres, a exemplo do que fez com Débora. Lembrando também que, ao mesmo tempo que ela era uma profetisa, era também uma conselheira. Observe, na leitura que trata sobre este tema, na palavra de Deus, que homens e mulheres iam em busca desta grande mulher, a fim de ouvirem palavras de aconselhamento, palavras de sabedoria, respostas para problemas, esperando soluções que saíssem dos seus lábios. E isto é algo inédito. Se naquela época mulheres não tinham, como já lhes disse, nenhum espaço para funções mais simples, homens de grande responsabilidade procuravam Débora, esperando que Deus, através do seu ministério, tivesse soluções para os seus problemas. Hoje não é diferente. As mulheres têm o seu espaço. Deus tem sido glorificado. Feliz o líder que, pastoreando uma igreja, tem um grupo de mulheres intercessoras, visitadoras, conselheiras, que ajudam no ministério deste homem. Certamente, quem as tem entende perfeitamente o que estamos colocando. Mas é importante que essas mulheres sintam que têm o respeito dos homens, dos líderes, dos pastores e de toda a igreja, porque, sem dúvidas, isso lhe fará bem e ela terá mais condição, mais força, mais motivação para continuar exercendo trabalhos tão nobres. Julgo esse momento muito precioso para meu irmão, principalmente que é professor de homens, que enfatize que Débora, a exemplo das mulheres atuais, foi uma mulher competente, capaz de assumir várias funções e desempenhá-las todas com qualidade, com responsabilidade, com seriedade e com competência. Observe que ela foi juíza, profetisa, conselheira, poetisa e cantora. Isso prova que as mulheres são tão capazes quanto os homens. E quem sabe, mais capaz. Coloque também para seu aluno que quando o general Baraque se apresentou a Débora, colocando seus medos para enfrentar a realidade da guerra, ela se propôs a ir. Isso significa dizer que há mulheres muito mais corajosas do que certos homens. Embora, como já lhes disse em lições anteriores, que a mulher tem uma predisposição psíquica bem diferente do homem. A mulher
elabora muito mais as questões emocionais do que as questões da razão. Mas isso não quer dizer que ela não seja corajosa e que não seja inteligente. Débora é um grande exemplo disto. A minha expectativa é que a minha irmã e o meu irmão sejam muito felizes no desempenho desta aula no próximo domingo. E desejo que seus alunos saiam mais uma vez felizes, edificados e dispostos a desenvolver as suas responsabilidades no reino de Deus, para a honra e para a glória do seu nome e do seu Filho Jesus Cristo. Lição 8. Paulo, um missionário zeloso e autêntico. O seu textuário está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Gostaria de começar focalizando aquele aparente acidente que ocorreu na estrada de Damasco, quando repentinamente Paulo foi surpreendido, Saulo foi surpreendido com aquela luz extraordinária e celestial, fazendo-o cair da sua cavalgadura, perdendo a visão e se tornando um homem independente, algo a que ele não estava acostumado e nem por aquilo esperava. Ali foi o início do trabalho de Deus no seu caráter, preparando-o para a tarefa nobre do santo ministério. Em seguida, Paulo sofreu a humilhação de ser conduzido à casa de um homem chamado Judas. Para ele não deve ter sido fácil. Um homem até então autossuficiente, poderoso nas suas ações, respaldado pelas autoridades para fazer o que quisesse, julgava ele, com o povo de Deus, e agora dependendo do povo de Deus para seguir os próximos passos. Não bastasse isso, não estava em sua agenda depender de um cristão chamado Judas. Para ele não foi fácil. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem sempre um projeto para aqueles que são por ele considerados escolhidos. Haja vista o que disse Jesus para Ananias 3 dias depois daquela queda fatídica. Vai, se referindo à casa de Judas para se encontrar com Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aqui fica absolutamente claro que tudo aquilo estava na agenda de Deus, com propósitos muito bem definidos. Começar a trabalhar o caráter daquele homem que seria mais tarde o homem que reivindicaria 25% dos escritos neotestamentários, com revelações maravilhosas, com coisas grandes, edificantes, que Deus confiara a ele, para dar norte às nossas vidas, para edificar nossas vidas, e para com este patrimônio espiritual garantirmos a nossa entrada nos céus, somado aos outros valores dos evangelhos, dos profetas e do Pentateuco. Julgo oportuno também sugerir ao irmão que mostre ao seu aluno que aquele período que o apóstolo Paulo passou do deserto da Arábia se constituiu um período de grande importância na mudança do seu caráter, porque ali ele foi extrema e divinamente lapidado. Paulo saiu da Arábia com uma outra linguagem, com outro enfoque, com outra visão
determinado a ser um homem simples e submisso irrestritamente. E faça com que o seu aluno conclua que é perigoso dar a oportunidade ou cargos, principalmente cargos, a um neoconverso, simplesmente pelo fato de se tratar de alguém culto. Quando o indivíduo, quando o ser humano, quando o homem aceita Cristo, ele não está pronto para exercer tarefas de responsabilidades. Ele está pronto, sim, para ir para o céu se Jesus voltar naquele momento. Mas para exercer tarefas de responsabilidades, ele necessita de tempo, ele necessita de uma lapidação, de um trabalho de Deus na sua vida para ser útil nas suas mãos. Não deixe de mostrar também para seu aluno que o apóstolo Paulo foi muito zeloso no que diz respeito ao seu relacionamento com os irmãos. No capítulo 16 da carta que ele escreveu aos irmãos em Roma, está ali um lindo trabalho por ele exercido. Embora não tivesse sido essa a sua intenção, mas ele mostrou com as suas palavras que conhecia os irmãos, não em massa, mas em particular, com conhecimento em profundidade do seu perfil funcional. E isso é uma lição que nós precisamos tirar. Nós que lidamos com as pessoas, principalmente nós que lidamos com um pouco mais de responsabilidades, precisamos ver em Paulo um exemplo, um modelo, para que o nosso ministério seja mais brilhante. E por falar na igreja de Roma, coloque também o carinho, o zelo, o respeito, a dignidade que o caráter de Paulo oferecia às mulheres cristãs. Lamento que haja um equívoco de alguns que, lendo, interpretam que Paulo foi grosseiro, pesado com as mulheres, quando recomendou que elas permanecessem caladas na igreja. O que se passava é que a cultura impunha que elas não deviam se manifestar. E por carinho, por amor, por respeito a estas mulheres, Paulo pediu que elas não se manifestassem. Acho interessante também o irmão focalizar a determinação do apóstolo Paulo em lidar com obreiros jovens. Timóteo e Tito são dois grandes exemplos. E, finalmente, gostaria de deixar enfatizado, como sugestão para a sua aula, os últimos instantes do apóstolo Paulo no cárcere, esperando a sua execução, mas, ao mesmo tempo, extremamente zeloso e dedicado pela continuidade da qualidade da igreja na Ásia, quando alguns dos seus líderes estavam desertando, abandonando suas funções e seus postos. Paulo estava, ao invés de estar preocupado com seu bem-estar, estava inteiramente voltado para o bem da igreja. E finalizando, algo que eu julgo belo e um grande exemplo para as nossas vidas, para nós que exercemos ministério, é que pelo seu zelo, ele procurou rever os seus conceitos e teve a humildade de pedir a presença de Marcos, aquele jovem que ele havia deixado lá atrás. Agora dizia, ele me é muito útil para o ministério. Aqui está algumas facetas do caráter deste homem, o apóstolo Paulo. Eu espero que o irmão seja muito feliz e bem-sucedido nesta aula. Até a próxima semana. Lição 9. Pedro, um discípulo sincero e dinâmico. O texto áureo está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Após o encontro com Jesus, quando naquela manhã primeira
para eles, Jesus os convida para serem seus discípulos e particularmente Pedro, convidado a ser pescador de homens. É interessante que você focalize que o primeiro chamamento de Jesus não levou Pedro a segui-lo terminantemente. Foi necessária uma outra experiência. Jesus estava com eles, surpreendentemente, numa certa manhã de frustrações, e Jesus pede para entrar no seu barco, em um dos seus barcos. Naquela oportunidade, Jesus administrou para ensinar àqueles que ali estavam. Depois, Jesus se dirige para Pedro e certamente os demais, mandando que a rede fosse lançada em águas mais profundas e do lado oposto. E um milagre ocorreu. Eu tiro proveito disto, porque muitas pessoas, diante de coisas desta natureza, de coisas desta magnitude, são tentadas a se afastarem de Jesus. Não foi o que ocorreu com Pedro. Diante daquela grande maravilha material, Pedro tomou a decisão de segui-lo incondicionalmente. Você deve mostrar isso para o seu aluno, que Jesus é o único que conhece o nosso caráter e ele sabe muito bem o que está fazendo. É interessante que o seu aluno saiba que as coisas não podem ser obstáculos para decisões espirituais. Proponho-me a levá-lo também àquele encontro com Jesus ao ar livre, quando ele perguntou aos seus discípulos que diziam os homens ser o Filho do Homem. E naquela oportunidade Pedro, ousadamente, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos tirar proveito daquela disposição de Pedro em afirmar aquilo que recebera do Senhor. Tanto é verdade que Jesus aceitou o título e assegurou que ele de fato seria Pedro. E aquilo nem ele nem os demais entenderam em princípio que decisão era aquela e qual o significado daquela atitude de Jesus. Mais tarde, todos viram que de fato Pedro correspondeu ao que Jesus fez, ao que Jesus investiu, ao que Jesus disse. Conquanto Pedro tivesse demonstrado todo este valor no seu caráter, como todos nós, Pedro teve os seus momentos de fragilidade. Lembro-me, e quero me dirigir a você como algo que julgo precioso colocar aos seus alunos, que quando ele fez parte daquele grupo de 3 dos mais chegados, refiro-me a Pedro, Tiago e João, e entorpecidos talvez pela situação, pelas circunstâncias, não conseguiu, junto aos demais, orarem com Jesus. Jesus vem, os desperta e logo em seguida seguem para a casa de Caifás. E no caminho, os seus algozes o encontram. Jesus, acompanhado destes 3 homens, Pedro, razões que a palavra de Deus não nos esclarecem, lança a mão de uma espada e corta a orelha de Malco. Um momento delicado e que eu gostaria que o irmão considerasse e fizesse os seus alunos entenderem isto. Aquela atitude poderia trazer sérias consequências para a igreja que estava por emergir em Jerusalém. E Jesus, em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades para administrar, ainda teve que gerenciar a cura milagrosa de Malco. Lança a mão da sua orelha e a recoloca, sem deixar vestígios, tendo em vista a preservação da sua vida, a vida de Pedro,
que mais tarde seria um grande líder no contexto da igreja emergente. Lamenta-se que 3 anos depois de conhecer o Mestre, Pedro ainda não tivesse estruturado, no meu entender, para suportar com firmeza as intempéries da vida cristã. Entretanto, nós, depois que lemos a palavra de Deus, verificamos que não pareceu ao leitor, tanto eu quanto meu irmão, que Jesus estava interessado em lapidá-lo antes da ressurreição. Pedro comete aquele deslize, chora amargamente, mas nada está perdido quando Deus está interessado na minha e na sua vida. Diga isso para os seus alunos. Jesus vai à cruz e leva consigo a causa de Pedro. Tanto é verdade que, ao ressurgir, deixa uma mensagem para aquelas 3 irmãs, isto é, 3 irmãs em Cristo. Trata-se de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E aquele jovem que ficou como responsável pela mensagem, lhes passa este tema: diga aos discípulos e a Pedro que vão para a Galiléia e lá me verão. Isto me traz uma edificação sobrenatural. É que nada está perdido, repito, quando o Senhor Jesus está interessado na vida de um homem e este homem se propõe a seguir os seus princípios. Pedro é indagado à beira-mar e chora certamente a essa altura, não mais de tristeza, mas de alegria, por saber que o Mestre tem infraestrutura, não só para chamar o homem, mas para garantir a sua marcha para o céu. Observe também, caro professor, que na última reunião, prestes a ser assunto aos céus, Jesus não tocou mais nesse assunto. Jesus ignorou o fato, sob o ponto de vista de suas palavras, e de se dirigir a Pedro com essas questões. Jesus sabia que estaria deixando Pedro em excelentes mãos, nas mãos do Espírito Santo. E isto é notório quando vemos Pedro assumindo a responsabilidade de fazer a primeira pregação depois de batizado com o Espírito Santo em Jerusalém, se dirigindo a todos que ali se encontravam, onde quase 3.000 almas aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Ali já podemos entender que Jesus estava absolutamente correto em administrar Pedro com as suas falhas, com as falhas do seu caráter. Principalmente porque ele era e ainda é o único a conhecer o homem em profundidade. Quando aparentemente ele não está resolvendo, ele está gerenciando com muita perícia, sabendo onde deseja chegar. É o que aconteceu com o nosso querido irmão, o apóstolo Pedro. Quero dar uma pequena contribuição ainda, fazendo o caro professor valorizar algo que não está necessariamente na lição, é que as mesmas pessoas que Pedro resistiu depois da ressurreição e do batismo com o Espírito Santo, foram aquelas por ele temidas, por cuja razão ele negou. Então faça ao seu aluno ver o valor da ressurreição na vida do cristão. Finalmente, queria que o seu aluno soubesse, valorizasse, enxergasse que as cartas que ele deixou escritas retratam a evolução e o aperfeiçoamento do seu caráter ao longo do exercício do seu ministério.
Não foi à toa que ele disse, quando se dirige à igreja, no capítulo 4 e o versículo 12 da sua primeira carta, dizendo: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. E no versículo 13 ele diz: Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Isto mostra com muita veemência que Pedro está capacitado para viver a vida cristã que a Bíblia recomenda. Que Deus nos abençoe e que particularmente abençoe o meu irmão e os seus alunos. Lição 10. Sara, uma mulher submissa. O seu textuário se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e o versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Sara, uma mulher como qualquer outra, tem suas características pessoais, mas em comum com as demais mulheres, em relação ao homem, tem uma predisposição psíquica que caracteriza a mulher como ser humano. Quero dizer com isso que se trata do ser humano que gerencia muito mais as emoções do que a razão. Lembrando que isso não a faz menos inteligente que o homem. A submissão de Sara é um princípio que Deus apresentou à mulher e ela o fez com dignidade. O caro professor deve mostrar ao seu aluno que Sara é oriunda, é procedente da cidade de Ur, na Caldeia, uma cidade que era um expoente na cultura, na economia, em todas as áreas. Uma cidade que se destacava pelo seu conforto, uma cidade que oferecia dignidade aos seus habitantes, uma cidade que oferecia futuro, não somente à família adulta, mas também às crianças, tendo em vista a potencialidade que tinha aquelas crianças em adquirir conhecimento e dignidade futura. Assim, Deus vem e chama Abraão para se deslocar, deixando aquela cidade por completo, definitivamente, para um lugar que ele ainda não saberia onde seria. Lembre-se o professor que em duas situações delicadas, Abraão exigiu que ela faltasse com a verdade. E ela o fez. Não bastasse um grande motivo para se sentir insegura, visto que Deus não falou com ela diretamente, que deveria deixar Ur, mas creu na experiência do seu marido, agora tem que romper princípios do seu caráter, faltando com a verdade, para atender uma necessidade do seu marido. Não é para qualquer mulher fazer isso, a menos que tenha no seu coração o desejo de ser fiel a Deus e cumprir com o seu papel estabelecido na palavra de Deus. Mas observe que Deus, na sua infinita misericórdia, não se negou de protegê-la quando nas mãos de Abimeleque, Deus apareceu em sonho a ele, poupando-a de uma catástrofe, de um caos moral. Esse é o Deus a quem servimos. E o seu aluno precisa saber disso através da sua aula. É muito bom que o seu aluno considere que o irmão está focalizando os pontos importantes da lição, que diz respeito à saúde do caráter de Sara e à sua submissão. Lembrando que a submissão não prejudica o caráter. Muito pelo contrário, é um fator que realça o caráter.
A submissão não desgasta ninguém. A submissão não macula ninguém. Muito mais do que isso. A submissão preserva a saúde do caráter. Em meio a esta gama de valores aqui esboçado, não poderíamos deixar de colocar também seus momentos de fragilidade. Por quê? Porque isto é propriedade de todo ser humano. Nós temos os nossos pontos frágeis. E aqueles momentos quando estamos mais vulneráveis do que nos demais. E seu aluno precisa saber disso também. Porque se ele de repente está num momento de fragilidade, não é por isso que ele vai se render. Nossa expectativa é que seu aluno, no próximo domingo, saia da classe fortalecido, sabendo que Deus é poderoso para mantê-lo fiel, mesmo em meio a tentações. Sara não teve a devida prudência de esperar o cumprimento da promessa de Deus a respeito do seu filho Isaque. Conversa com seu marido Abraão, tentando viabilizar uma promessa que não era pertinente a ela nem a ele, mas a Deus. Porque é Deus que se encarrega de fazer cumprir as suas promessas sem a ajuda do ser humano. Deus não depende de nós para praticar a sua fidelidade. Isto é um princípio. Lamentavelmente isso ocorreu. Mas nem por isso Sara deixou de ser abençoada. No momento próprio, Deus cumpriu a sua palavra, dando-lhe um filho, quando todas as condições eram absoluta e totalmente desfavoráveis. Deus vem e cumpre, ipsiliter, a sua palavra, fazendo com que todos nós entendamos e creamos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Desta forma, Paulo coloca lá no capítulo 5 da carta que escreveu aos Efésios, dizendo que é um dever do homem amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. E eu já disse isso algumas vezes em trabalhos meus, em oportunidades nos diversos rincões deste país e fora dele, que se alguém deve morrer, não morra pela igreja, porque pela igreja Jesus já morreu. Morra pela sua esposa. Termina sendo um princípio bíblico. De maneira que uma esposa amada tem muita condição de reverenciar e se submeter ao seu marido. E isto toda mulher gostaria de ter na sua vida. É algo que toda mulher anseia, é retribuir o amor do marido, o respeito do marido e a dignidade que ele oferece à sua esposa, porque esta mulher o fará de forma espontânea e alegremente. Que Deus, na sua infinita misericórdia, se digne em nos abençoar. Lição 11. Moisés, um líder eficaz. Caro professor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a 11ª lição, que trata de Moisés, um líder eficaz. Não é novidade nenhuma falarmos sobre as circunstâncias adversas que esperavam aquela criança nascendo, experimentou as maiores dificuldades, até que por orientação divina, sua mãe o fez chegar às mãos da princesa de Faraó, através daquele instrumento de junco, e assim aquela criança foi ser educada por sua mamãe através dos cofres públicos do palácio. Deus tinha um projeto com ele, assim como tem comigo, tem com o irmão, tem com seu aluno, e isso precisa ser enfatizado, porque entre os seus alunos pode estar ali um pastor em potencial, um evangelista, um presidente da igreja, ou até mesmo um presidente da república.
A verdade é que Deus tem um projeto com cada um de nós. E eu gostaria que o irmão enfatizasse na classe as experiências de Moisés quando, deixando o Egito, foi para Midian e lá teve aquele encontro maravilhoso com Deus. Naquele momento, ele ainda levava consigo alguns valores herdados no Egito, na cultura egípcia, e é provável que ele tivesse valorizando e contando com aquilo para viver a vida futura. É interessante que Deus prescindiu de tudo aquilo, até que ele, Moisés, entendeu, quando respondendo a Deus, disse: não sei nada, não sei falar, tenho dificuldade de expressão. E é esse momento exato que Deus espera de cada um de nós quando somos por Ele chamados. Porque a nossa dependência de Deus é fundamental para exercermos o ministério, para qualquer atividade na sua casa. E esse foi um bom princípio para Moisés. Não bastasse isto, Moisés precisou ser trabalhado no seu caráter, seus impulsos foram controlados, isto é, agora o seu temperamento foi controlado. E mais uma vez vamos ver aqui que caráter e temperamento estão juntos, sendo, portanto, coisas diferentes. Lembre ao seu aluno também que a sua liderança foi de fundamental importância, agregando todo o povo para sair do Egito. Mas não se esqueça daquele momento de determinação, de firmeza, que contribuiu e em muito perante Faraó, quando ele resistiu com a força do seu caráter às propostas infernais daquele rei tirano. Quando ele disse não na hora certa e impôs posição definida para que o povo de Deus pudesse sair do Egito. Isso fica claro que Deus conta com a nossa disposição de sermos autênticos, fiéis, destemidos, sabendo que Ele está emoldurando a nossa coragem, dando respaldo, dando base, dando suporte, nos protegendo como um todo. Não nos esqueçamos também de que no dia da adversidade o Senhor nos envolverá com o seu pavilhão. E isso o seu aluno precisa saber. É provável que em meio aos seus alunos haja alguém que esteja passando por um momento de insegurança, um momento de fragilidade, e essas palavras certamente vão ajudar o seu aluno. Lembre também ao seu aluno que, conquanto Moisés foi veemente lá no palácio, lá na beira do Mar Vermelho, ele foi sereno, tranquilo, em meio àquele tumulto e às pressões internas que estava sofrendo, somada às pressões externas que estavam nas suas costas, que era Faraó e o seu exército. Ele recebeu de Deus a serenidade que precisava para orientar o povo e acalmá-lo, dizendo: não temais, estais quietos e vede o livramento que vos dará hoje o Senhor. E foi naquele momento que Deus se manifestou e o orientou a colocar a vara sobre as águas. As águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. É interessante que o seu aluno observe as diferentes situações e os diferentes nuances do comportamento de Moisés. São facetas do seu caráter.
E isso é interessante que o seu aluno observe, que o seu aluno detecte, e ele vai tirar lições práticas para o seu viver. Né? Conquanto Moisés foi veemente também ao ferir a pedra, nem por isso deixou de ser considerado um homem manso. Porque há momentos na nossa vida que somos surpreendidos com certas ações e com certas reações. Razão pela qual nós precisamos ser vigilantes, muito vigilantes, para que não nos decepcionemos com as nossas próprias atitudes. E isso é interessante, não somente para os jovens, mas também para os adultos e até para aqueles irmãos da melhor idade, porque Satanás não respeita a idade nem experiências. Precisamos estar atentos para que sejamos bons mordomos do nosso próprio caráter. Né? Lembre também ao seu aluno que o sábio Salomão disse que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não vale a pena sermos brilhantes na juventude, brilhantes no exercício das nossas atividades profissionais e um fracasso no final. Que sejamos autênticos em todo o tempo, mas igualmente vigilantes, para que possamos herdar a vida eterna com um caráter bem trabalhado, deixando um nome, porque querendo ou não, nós, enquanto estivermos neste mundo, estamos fazendo história. E o nosso desejo é que nós deixemos uma bela história para a honra e para a glória do nome de Jesus. Lição 12. Abraão, o amigo de Deus. Nesta lição está no livro dos Hebreus, na sua epístola, no capítulo 11 e o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão é procurado por Deus, é abordado por Deus e convocado a deixar sua cultura, sua cidade. Uma cidade que foi o centro de uma grande cultura pagã ao sul da Mesopotâmia, provavelmente fundada há 2.800 anos antes de Cristo. Uma cidade que oferecia toda uma infraestrutura, todo um conforto, todo um embasamento para a dignidade dos seus habitantes. E o que torna interessante esta convocação e esta obediência irrestrita de Abraão é deixar esta terra, deixar esta cultura, deixar esta cidade para se deslocando e em busca do desconhecido. Deve o caro professor provocar o seu aluno e perguntar a ele: você é capaz de obedecer a Deus assim como Abraão? Você quer ser amigo de Deus como Abraão? Então, tenha coragem de prescindir das coisas para agradar a Deus quando necessário. Certamente, seu aluno vai se chocar com esse desafio, mas ele precisa disto, porque nós, como filhos de Deus, precisamos estar sempre aceitando desafios para melhorar a qualidade do nosso caráter. Em Harã, Abraão adquiriu riquezas, prosperou. E quem sabe, lá no fundo do seu ser, admitiu a possibilidade de se estabelecer ali, uma vez que já estava lá há mais de 10 anos. Mas, mesmo que fosse uma cidade semelhante às condições de dignidade e de progresso da sua cidade original, Ur, mesmo que Harã oferecesse tantas novidades para aquela época e tanto conforto,
é possível que até mesmo a sua esposa Sara, assunto que já abordamos na lição de número 10 em relação a Ur, gostaria de focalizar aqui que Sara poderia também ser um empecilho